muito bom dia, espectadores do Eurosport. Estamos de novo em direto do Chipre. Já terminou o Rally de Chipre, já terminou também a época 2011 do Intercontinental Valley Challenge, com a coroação surpresa, ou talvez não, de Andreas Mikkelsen como novo campeão do IRC. Desta vez é tempo para irmos ao Golden Stage Rally. É um evento especial realizado em duas passagens. É um troço rallies feito em duas passagens que serve para quê? Serve para espetáculo de televisão, essencialmente. E serve também para o piloto que ganhar este Golden Stage Rally, seja à geral ou na sua categoria, ganhar um bom prémio monetário. É por isso a oportunidade certa para o Eurosport ter um convidado especial também nesta emissão. É o piloto português Bruno Magalhães, que fez a segunda temporada no Intercontinental Rally Challenge esta época 2011. Bruno, bom dia. Bom dia. É com grande prazer que temos aqui o nosso representante português neste campeonato. O campeonato que este ano teve menos uma prova de território português, por causa dos problemas que se conhecem do Rally Vinho Madeira e da sua saída do calendário. Mas ainda assim o Bruno Magalhães esteve nesse Rally Vinho Madeira, ganhou, por sinal, o Rally que pontuou para o campeonato da Europa. Mas Bruno, se calhar começamos precisamente por aí, enquanto vemos estas imagens a partir do helicóptero que está a fazer a cobertura do Golden Stage para o Eurosport. Começamos por aí, se calhar, um primeiro balanço do que foi esta temporada 2011. Uns furos abaixo, ao nível do que se esperava. Não, portanto, esta temporada não correu como eu pretendia, tanto eu como toda a equipa. Infelizmente houve diversos fatores que não foram tão positivos como gostávamos. Começou logo mal pelo primeiro rally do ano, o Rally de Monte Carlo, em que tivemos uma saída de estrada bastante violenta, que deixou algumas marcas. Depois no Rally das Canárias, obviamente que não estava com a confiança necessária para atacar bastante. Não fizemos um mau rally, andámos rápido, ficámos à frente de alguns pilotos locais, que por sinal era campeão do mundo da SWRC, portanto mostra que nós até andámos bem, mas de facto o nível do IRC é muito elevado. Eu costumo dar, por exemplo, que alguns trozos perdíamos por 5 segundos e fazíamos o oitavo tempo da geral, portanto mostra bem a competitividade, e quem não tiver no máximo de confiança não consegue de facto ganhar provas. Córcega foi um rally que toda a gente conhece, rally mítico, quinto lugar, acabámos bastante bem, e depois o ponto de viragem na época foi de facto o azar que tivemos em Ypres. Foi um fim de semana que começou mal com uma notícia da saída do Rally Vinho Madeira, rally que obviamente tínhamos aspirações de vencer. Depois também começámos muito bem o rally e logo na segunda especial tivemos um problema de motor completamente alheio a uma má atualização do piloto ou da montagem da própria equipa, portanto um problema que vinha do preparador, um motor novo a estrear, e perdemos todas as condições. Tínhamos começado bastante bem, com um quarto tempo entre 30 e S2000 presentes. Na segunda especial íamos a fazer o terceiro tempo da geral e portanto tínhamos tudo para fazer uma grande prova, e infelizmente a sorte não esteve do nosso lado. Depois nos Açores, um pouco do mesmo. Nós estávamos a lutar, estávamos no pódio, fazer um excelente rally, claramente à frente de todos os outros Peugeots. O nosso carro não tinha tido evoluções, tanto o nosso como os outros Peugeots, na terra durante um ano. Estávamos a fazer a prova possível, a atacar bastante. Infelizmente também uma peça com um defeito, digamos assim, um problema que tinha acontecido já no shakedown com o Bouffier, mas que infelizmente nós não tínhamos conhecimento disso, e uma proteção do diferencial traseiro acabou por ceder quando estávamos a lutar pelo pódio. Portanto, a nossa época podia ser analisada de uma forma completamente diferente. Tem dois momentos. Tem dois momentos, exatamente. Se nós temos conseguido esses dois pódios, certamente que a nossa época seria analisada de uma maneira completamente diferente. Pois no Rally Portugal tínhamos sido os melhores portugueses, vencido a classe S2000. Chegámos à Madeira, ganhámos o Rally para o Campeonato da Europa, quando estava presente o piloto como o Rossetti, que o ano passado, quando o IRC veio à Madeira, ele era o piloto que liderava, mesmo com os pilotos do IRC, portanto, como podem calcular, o ritmo não foi baixo. Mexec Rally foi um rally de facto difícil pelas suas características, muito semelhante a um rally como o Barum, e quem tinha estado no Barum na semana anterior de facto tinha os carros bem preparados e sentia-se muito mais à vontade nesse tipo de terreno. Sim, os rallies parecem quase papel químico um do outro. Exatamente, são em zonas muito parecidas. Alcatrão maltratado até. Exatamente, muito estreitinho, no meio das árvores,
e depois acabámos em grande com uma excelente participação no Rally de Sanremo, mais um rally mítico, com mais um excelente resultado, um quinto. Melhor que o quinto lugar foi mesmo a exibição, houve troços que perdemos por 2 segundos para os melhores tempos à geral, estivemos de facto bastante bem, foi pena num outro momento o aquecimento que tive exagerado dos pneus não me permitiu nos troços mais longos conseguir tempos que conseguia nos troços mais curtos. Hoje sabemos o porquê dessa situação, portanto tivemos alguns bons resultados e se tivéssemos feito esses tais 2 pódios, esses azares que são completamente alheios à preparação do carro pela nossa equipa e também à nossa utilização, a nossa época sem dúvida que era analisada de uma forma completamente diferente. Muito bem, vimos também um compacto do que se passou no Rally de Chipre, terminado este sábado com a conquista do título por parte de Andreas Mikkelsen, que ao final já sábado à noite, e ainda não tinha encontrado muito bem as palavras certas para descrever o que sentia na qualidade de campeão, com 1,5 ponto de vantagem sobre Jan Kopecky, num rally que perdeu Johaninen muito cedo, Thierry Neuville com problemas de alternador, Nasser Al-Attiyah com problemas de motor e Freddy Lux também chegou ao fim do rally a arrastar-se com o motor a não funcionar em perfeitas condições. Campeonato que terminou com o Bruno Magalhães em 11º lugar, já teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre a classificação final deste campeonato. Bruno Magalhães que ainda é passado por 2 pilotos na última prova, mas o facto de não estar nas 2 últimas provas tem uma influência decisiva porque pontuam mais, portanto só para ter uma ideia, o vencedor Andreas Mikkelsen, o vencedor deste Rally de Chipre, conquistou pontos como se tivesse ganho 2 rallies num só. Mas já teremos a oportunidade de falar em tudo isto com mais calma, quando ainda estamos agora pouco menos de 4 minutos de arrancar para o Golden Stage. O Golden Stage tem 150 mil euros para distribuir pelos vencedores à geral e das várias categorias. Agora uma pequenina pausa e já voltamos em direto ao Chipre. Até já. Estamos de regresso a Chipre, estamos a menos de 1,5 minutos de arrancar para o Golden Stage Rally, este evento especial que fecha a temporada do IRC. Não conta para a classificação de coisa rigorosamente nenhuma, a não ser para este mesmo Golden Stage e para o prémio monetário que está em jogo. Repito que temos aqui no Eurosport o privilégio de ter a companhia do Bruno Magalhães, que estava há pouco a fazer um balanço do que foi a sua temporada. Isto quando sabemos, e foi notícia, e tem sido notícia nos últimos dias, o abandono da competição da equipa portuguesa da Peugeot. Uma notícia, Bruno, pronto, nenhum de nós com certeza gostou de ouvir, Bruno com certeza menos que nós ainda gostou de a saber, mas é de todo inesperada. A situação do mercado automóvel em Portugal está miserável, o mercado, só para ter uma ideia, está a dar um trambolhão de 50% no último mês e, portanto, seria inevitável toda a Peugeot tomar esta decisão? Bem, não me compete a mim dizer se seria inevitável ou não, mas de facto é uma notícia bastante triste para todos os elementos que compõem esta estrutura. E alguns já com muitos anos. É uma estrutura que existe há 16 anos, a única que se conseguiu manter ao mais alto nível nos rallies em Portugal desde a longa data, sempre com excelentes resultados. Eu próprio já viste a camisola da Peugeot desde 2002, foi quando comecei a guiar carros desta marca. Desde 2005 faço parte da equipa oficial, mas desde 2002 que estive ligado e na altura até com participações no Troféu Peugeot, e foi por causa de a Peugeot ter tido a coragem de dar o prémio que deu no Troféu Peugeot que eu consegui aceder à equipa oficial e chegar onde cheguei até hoje. Senão, noutras condições, não teria sido possível. Portanto, eu não sei se era inevitável ou não é a mim que me compete falar sobre isso, nem sequer tenho todos os dados nas minhas mãos, apenas sei aquilo que toda a gente sabe. De facto, o mercado automóvel está em condições muito más. É um problema a queda que já é este ano, mas mais preocupante ainda é o que se prevê para o ano a seguir. E, portanto, pode ser de alguma forma compreensível. Obviamente que ninguém está satisfeito com isto, eu muito menos. E de repente não estava à espera, honestamente, e de repente fomos apanhados de surpresa e tivemos muito pouco tempo até agora para tentar reagir. Obviamente que não estamos parados, queremos montar algum projeto. Eu gostava muito de continuar a trabalhar com elementos da equipa e essencialmente com o Carlos Barros, e gostaríamos muito de montar um projeto para estar presentes neste campeonato, porque eu, enquanto piloto, ao fim de 2 anos de estar presente no IRC, o que entendo é que de facto é o campeonato certo para estar. Graças à excelência do vosso trabalho da Eurosport, nós conseguimos ter um retorno fantástico para os nossos patrocinadores.
portanto não é por falta de retorno que o nosso projeto vai abaixo, digamos assim. Mas estão aí, o Bruno, permite interromper, está aí um dado muito interessante. É o campeonato certo para estar, pela cobertura mediática, pela forma como as provas são organizadas, por aquilo que os pilotos têm ganhado de experiência internacional, de competição de rallies em alto nível. E era aqui que eu queria chegar. Isto é um campeonato de alto nível, isto não é uma segunda divisão ou uma divisão inferior dos rallies. Existe um campeonato do mundo e existe um Intercontinental Rally Challenge. São coisas distintas, com carros até já foram mais diferentes uns dos outros, mas com carros distintos. Mas não é por isso que este campeonato tem um nível competitivo menor do que o Mundial de Rally. Em termos de competitividade, este campeonato é mais competitivo que o campeonato do mundo, porque, repare, nunca nenhum piloto conseguiu ganhar 2 vezes, ao contrário do que acontece no campeonato do mundo, em que o Lab é campeão há 7 anos. Depois, as próprias vitórias durante o ano são repartidas. Há muitos pilotos diferentes a ganhar. Eu lembro que o ano passado 8 pilotos venceram em 12 provas diferentes. E, portanto, isso mostra a competitividade. Nós chegámos à última prova do campeonato com 6 pilotos com a possibilidade de ser campeões. Portanto, isso não acontece em mais campeonato nenhum. E portanto, é para quem tem a ambição de evoluir, de aprender cada vez mais, este é o campeonato certo para estar, porque nós, ao voltarmos com os pilotos desta qualidade em competições tão aguerridas, sem dúvida que nos vamos apercebendo do que é que precisamos mais para chegar ao ponto em que queremos. E portanto, é como eu digo, este campeonato temos excelente cobertura, excelente competitividade. Os carros principais são os da categoria S2000, portanto aquela onde podemos chegar e lutamos pelas vitórias. Somos as figuras principais dos rallies, as atenções estão viradas para nós, daí o retorno que conseguimos ter e a grande projeção para os nossos patrocinadores. E portanto o objetivo que tenho é continuar neste campeonato. Sei que poderíamos ir para outros campeonatos que seria muito mais fácil de vencer, mas sinceramente e honestamente o meu objetivo não é vencer campeonatos fáceis. O meu objetivo é estar presente onde estão os melhores, lutar com os melhores e evoluir. Sei que tenho uma boa margem, ao contrário da maioria destes pilotos que fazem rallies fora dos seus países já há 7, 8 e 10 anos, alguns sempre com passagens muito limitadas e conhecendo realidades bastante distintas. Eu apenas foi o segundo ano que participei fora de Portugal, portanto tenho aprendido bastante, mudado bastante algumas coisas que me fazem falta para chegar ao nível, mas também só entendo que é preciso mudar porque estou no campeonato que estou a lutar com os pilotos que estou a lutar. Muito bem, já estamos na estrada há 1 minuto e 8 segundos agora com Jean-Michel Raoult, ele que venceu ontem de forma emocionante as 2 rodas motrizes no IRC e chegou ao final da última classificativa também lavado em lágrimas e disse que depois do que lhe aconteceu na Escócia e que deixou um acidente que deixou o seu carro muito bem tratado, não acreditava que fosse capaz de vencer o título, mas lutou até ao fim com o Stefano Albertini. E também aqui mais um exemplo de competitividade, Bruno. Até nas classes um campeonato se decidiu por 1 ponto. Sim, portanto vai ter aquilo que nós estávamos a falar, de facto, embora não seja em grande número que estejam presentes pilotos nestas classes como a nível da geral, mas o que é facto é que a competitividade lá está. Portanto, nem sempre a classe rainha é a classe mais competitiva. Por acaso no campeonato IRC porque há bastantes pilotos para vencer, mas o que é certo é que não é por vezes se guiar carros mais fracos que os títulos têm menos valor. Sim, e não é brincadeira nenhuma o IRC. Quantos Super 2000 tivemos em Ypres? Em Ypres tínhamos cerca de 30 S2000 à partida e portanto num rally do campeonato do mundo normalmente não há 30 WRCs à partida e desses 30 que estavam em Ypres, 10 ou 12 poderiam ter reais possibilidades de ganhar e isso no campeonato do mundo nunca acontece. E depois temos também, só para terem uma... Enfim, isto nunca será muito fácil de explicar, mas temos pilotos da frente como Mikkelsen, que acabou de ser campeão, Bouffier, Thierry Neuville, que raramente estão parados, que sempre que têm a oportunidade, não estão a correr no IRC, mas vão participar em outras competições porque têm uma estrutura que lhes permite estar sempre a correr e estar sempre a manter o ritmo e sobretudo ir conhecendo até pisos diferentes e afinações diferentes, etc. Exato, sim, o Mikkelsen apresentou-se bastante forte este ano no final do campeonato, neste Rally de Terra, também por via do campeonato que ele está a fazer em paralelo, que é o campeonato italiano de Rally de Terra, que ele acabou por vencer. E portanto a forma como ele se apresentou nos rallies de terra não é por acaso. Portanto ele está com um ritmo bastante grande, com conhecimento profundo do carro. São pilotos que se têm um azar no rally de hoje e têm um acidente, na semana a seguir estão a fazer outro rally, portanto
mais facilmente passam por cima desses azares, encaram com muita naturalidade esse tipo de problemas, não estão preocupados, porque nem sequer têm muito tempo para estar preocupados com isso, porque na semana a seguir já fazem outra prova. Tem uma rodagem sem dúvida alguma muito forte e ao contrário de nós, por exemplo, eu costumo dizer que este ano, quando fomos fazer o Rally dos Açores, nós durante um ano tínhamos feito apenas um Rally de terra, que foi o Rally de Portugal, e que nem contava. Durante um ano, durante 12 meses. Portanto, durante 12 meses, exatamente. Nós tínhamos ganho, portanto, o Rally dos Açores, na nossa primeira vitória no IRC. Depois, quando voltámos aos Açores, passado um ano, apenas tínhamos feito o Rally de Portugal, que nem sequer contava para o IRC. Portanto, daí se vê que se não houver evoluções, nós não conseguimos também evoluir a nível de afinações, porque não temos a experiência de estar a correr com o carro. O próprio piloto perde um pouco o ritmo nesse tipo de piso e, portanto, torna-se bastante complicado. Só mesmo para quem não quer perceber, é que realmente não entende. As diferenças são demasiado grandes e como estamos a falar de campeonatos discutidos como vemos aqui, por um ponto e às décimas de segundo, rallies que acabam por décimas de segundo, quer dizer, quem não percebe esses pequenos detalhes realmente é diferente. Eu às vezes costumo dizer, e dando o exemplo de um desporto que toda a gente conhece, o futebol, eu costumo dizer, se o Benfica não treinasse todos os dias, não conseguia ganhar os jogos contra as equipas mais pequenas que o fazem todos os dias. Portanto, isto do desporto automóvel, embora não seja assim porque ninguém anda a treinar todos os dias, mas de facto o ritmo competitivo e a confiança que está dentro do carro e um piloto iniciar o rally já quente, como nós costumamos dizer na gíria, é muito importante. E não é mesmo conversa quando um piloto diz que a única e verdadeira maneira de manter a forma a guiar não é ir ao ginásio várias vezes, não é fazer exercícios específicos, é andar mesmo, é guiar, é fazer quilómetros. Sem dúvida, porque há componentes que nós por vezes é muito difícil de explicarmos às pessoas que não fazem rallies o que é estar com confiança ou não estar com confiança. O não estar com confiança não quer dizer que se ande devagar, mas para discutir rallies desta qualidade ao mais alto nível e ir buscar aquelas décimas de segundo, normalmente é fazer a fundo as curvas que não seriam a fundo, e isso é que é ter confiança e aí é que se ganha os décimas de segundo para vencer este tipo de rallies e campeonatos. Já está um segundo piloto na estrada, é Charalambo Timoteo, que está com um carro de Grupo N. Laszlo Vizin é um piloto húngaro que está a correr com o Subaru Impreza WRX STI, não é um Subaru Impreza igual ao de Toshi Arai. Aproveitar também que temos aqui o Bruno Magalhães, que já guiou os dois tipos diferentes de carros, e uma coisa é ser eu a explicar, outra coisa é alguém que de facto andou nos dois carros em ritmo de competição a explicar quais são as diferenças essenciais que há entre um carro Grupo N, estes carros pesados e com turbo, e os Super 2000. A primeira grande diferença é exatamente essa, é o peso, a sensação de peso. Eu tive a oportunidade há relativamente pouco tempo de conduzir um carro de Grupo N desta nova geração e de facto sente-se bastante o peso, tanto nas travagens como a curvar. E foi de facto o que me fez mais confusão. O motor é bastante bom, posso dizer que até em termos de potência e fruto do turbo e do binário que tem, é mais forte do que o dos S2000, mas depois tudo o resto, a caixa de velocidades que não é sequencial, os travões não se conseguem equiparar aos nossos carros e de facto a grande diferença é que um S2000 é um verdadeiro carro de competição, é um carro feito para corridas e nós quando andamos no carro, o barulho que faz, as caixas sequenciais, os travões, realmente é um carro de competição. Estes carros são carros com performance absolutamente fantásticas para carros que derivam de série, de facto, tanto o Subaru como o Mitsubishi são carros muito rápidos, mas o prazer de condução, de guiar um carro ou outro, é totalmente diferente. E agilidade também da noite para o dia? Sim, a agilidade também, fruto da transferência de massas. O peso, de facto, sente-se bastante, depende das características dos rallies, mas o prazer de condução realmente é muito diferente do carro. Ui, uma saída de Vizin com o navegador a apanhar um susto dos grandes, mas felizmente saiu numa zona que não causou grandes problemas e prossegue então nesta entrada do Golden Stage. Como se vê, tem um início em asfalto e depois uma longa passagem em pisos de terra. Ontem o Toshihiro Arai, ao longo destes dias, dos dias próprios Rally de Chipre, o Toshihiro Arai dizia que é uma situação complicada, tem que estar sempre a desligar um interruptor mental da condução de asfalto para terra e o inverso. Isto não deve ser nada fácil de fazer. Sim, não deve ser nada fácil, e há
análise do próprio terreno. Eu, por acaso, nunca fiz num rally com estas características. Apanhamos, por vezes, alguns bocados de asfalto em rally de terra, como acontece nos Açores, mas, de facto, a condução não tem nada a ver, e ainda para mais quando entramos na parte de asfalto, o carro vai afinado para a terra e com pneus de terra, e, portanto, há que ter alguns cuidados. E o grande perigo também é quando temos a gravilha que vem para a estrada e fica em cima do alcatrão. Isso sim torna-se bastante perigoso. Acontece bastante aqui porque os pilotos cortam muitas curvas, como é normal, como esta zona, por exemplo, que estamos a ver agora, e, portanto, há que ter muito cuidado. E, como dizia o Arai muito bem, temos que mudar o chip de um momento para o outro e ter o máximo cuidado. Toshihiro Arai, que é um encanto, de uma simpatia de pessoa, ganhou a produção, sem grande surpresa ganhou a produção, depois de ter ganho também na Escócia, e já foi mais uma surpresa. Continuamos então com Laszlo Visini e continuamos com o Bruno Magalhães a fazer um bocadinho a apreciação do que foi esta temporada. Nesta altura eu tenho mesmo que perguntar, Bruno, fica a sensação que foi uma época, não foi, isto não é verdade, não foi exatamente assim, a Skoda acaba de ganhar 8 rallies contra 3 vitórias Peugeot, mas fica a sensação que foi uma época totalmente Skoda. Há uma explicação fácil para isto? Acho que sim, a Skoda, portanto, eles encararam o IRC de uma forma oficial. Eles têm uma estrutura oficial que está presente, é a mesma Skoda, a marca que está presente, e como devem calcular, têm meios muito superiores ao que a Peugeot tem, e principalmente a que equipas tão pequenas como as nossas têm. Só para ter uma ideia, a Skoda no último Rally de Sanremo testou 6 dias e mesmo assim não venceu a prova. E, portanto, já não se usa testar 6 dias. Sim, tudo bem, não foi com o mesmo piloto, mas repartindo pelos pilotos que têm, testaram 6 dias. Vão, como devem calcular, vão adquirindo muita informação ao nível do terreno, das melhores afinações para utilizar nos carros. Pois, lá está, trabalham todos para o mesmo e beneficiam todos da experiência. Exatamente, beneficiam todos, conseguem depois compartilhar toda a informação adquirida, e uma equipa como a nossa é impossível ter esses meios para lutar com eles, e, portanto, como eu dizia, a este nível todos os pequenos pormenores são importantes, e não há ninguém que tenha os meios da Skoda para conseguir batê-los neste momento. 2 temporadas, mais participações para além de 2 temporadas, mas são 2 temporadas de inscrição e empenho no Intercontinental Rally Challenge. Alguns momentos que devem ser inesquecíveis. Vitória nos Açores, por exemplo, acredito que seja. Sim, a vitória nos Açores eu considero que foi a minha maior vitória da minha carreira, por conhecer e por valorizar o campeonato da forma que eu o faço, pela concorrência que tinha. Portanto, eu ganhei o rally com pilotos como o Aninen e como o Chris Micky. Chris Micky hoje está onde está, é piloto oficial no Campeonato do Mundo. E o Aninen é campeão do mundo da SWRC. O Aninen é campeão do mundo da SWRC e foi campeão de IRC o ano passado. Portanto, dispensa apresentações, e também penso que estará na calha para um futuro projeto também no Mundial com o WRC e com o Volkswagen. E, portanto, nós, quando ganhamos rallies contra estes pilotos, quando não é a primeira vez que eles vão aos Açores, porque poderiam dizer que tudo bem, o conhecimento do terreno é importante, mas, por exemplo, o Chris Micky tinha ganho o rally no ano anterior com uma exibição notável, e, portanto, nós estávamos todos mais ou menos em pé de igualdade, tanto que haviam troços em alguns sentidos que eu nem nunca tinha feito, e, portanto, era novo para todos. E, portanto, consegui foi uma vitória absolutamente brilhante, e foi o grande momento. Mas guardo outros bons momentos, como a estreia de Monte Carlo, por exemplo. Lembro-me de estar à partida do Rally Monte Carlo e sentar-me no carro e pensar, bem, eu vou fazer o Rally Monte Carlo. Realmente, nós tantos anos e desde pequenos que sonhamos com o Rally Monte Carlo, e depois realmente estar à partida é uma sensação fantástica. E há um momento muito especial que eu também vou ter que falar nisto, andei a prepará-lo aqui há uns dias. O Bruno tem na sua galeria de troféus um troféu chamado Colin McRae a fundo. Que tal foi ganhar este? Isso foi uma grande... Foi o primeiro a ser atribuído. Exatamente, foi a primeira vez, foi o primeiro rally em que foi atribuído, e a organização, neste caso, é um júri composto por o Jean-Pierre Nicolas e também por o pai do Colin. Decidiram atribuir esse prémio, que neste caso para o piloto mais espetacular e aguerrido da prova. Foi na minha vitória no Rally dos Açores. Nem sempre quem ganha esse prémio.
e, como devem calcular, encheu-me de orgulho porque receber um prémio com o nome do Colin McRae, o meu piloto de eleição, aquele piloto que fazia as pessoas irem à estrada, é sem dúvida um orgulho enorme, e fiquei mesmo muito contente por ter sido o primeiro piloto no mundo a receber esse troféu. Até eu fico orgulhoso quando ouço o Jimmy McRae dizer que entrega aquele troféu a quem lhe faz mais lembrar o filho. Portanto, imagino só o que deve ter passado pela cabeça do Bruno nesse dia. Foi uma emoção de facto muito grande. Guardo religiosamente esse troféu lá em casa e com grande orgulho, como devem calcular. Nas imagens agora, Nikos Thomas, que está a correr também com um Lancer Evolution 9. Antes de iniciarmos o desfile dos S2000, primeiro com outro piloto local, o Doros Lucaídis, depois iremos então para Patrick Sandel, Carlos Cruda, Terry Neville, etc., até chegarmos a Jan Kopecki, que será o 10º piloto na estrada. Voltamos aqui às contas do campeonato. O Bruno Magalhães termina em 11º e não em 10º, como eu tinha dito ontem, porque ontem me tinha esquecido que o Carlos Cruda também estava a marcar pontos. É um bocadinho o preço, Bruno, não fazer os dois últimos rallies que pontuam desta maneira. Por exemplo, o Carlos Cruda, que até a esta altura só tinha 15 pontos, no final do Rally de Chipre marca 24 e dá imediatamente um salto na classificação, passa a ser o 10º. Mas estás de acordo com este sistema de pontuação das duas últimas provas? Isto cria esta emoção no campeonato, mas depois é terrível para quem não previu fazer estas duas provas. Sim, para quem não vai é um desastre completo, portanto... Basta ver, desculpa interromper, o exemplo do Brian Buffet, que podia ter sido campeão, mas o seu programa desportivo não tinha esta prova. Exatamente, portanto há várias ilações a tirar. A primeira de todas é quem quiser montar um projeto, e se for o regulamento for o mesmo no próximo ano, há que contar com esta prova claramente, porque, como vimos, tudo pode mudar de um momento para o outro. Por um lado foi benéfico porque chegámos à última prova com 6 pilotos que podiam ser campeões, e isso atraiu muitas atenções, deu grande visibilidade ao campeonato, grande emoção também. Por outro lado, custa um pouco a aceitar que hajam provas que possam valer o dobro de outras. A mim faz um pouco confusão isso, porque se perguntarem, eu também gostava que os Açores valessem o dobro dos pontos do que vale o Chipre. Portanto, há pilotos que estão mais à vontade numas provas do que outros, e portanto penso que isso por vezes pode não ser muito justo, mas o que é certo é que as regras estavam definidas no início do ano, todos sabíamos ao que é que íamos, e portanto nesse aspecto o Mikkelsen acabou por vencer o campeonato, e muito bem. Jean-Michel Raoult a dizer que com um carro de duas rodas motrizes é muito complicado ter a tração certa nesta classificativa, mas que é um troço bonito e que deve ficar bem na televisão ver esta classificativa. Bon, c'est pas ce qui s'est passé entre hier et ce matin. Il y a le cordon de Lolo qui a disparu. Tiveram um problema de comunicação, por isso é que entraram atrasados para a classificativa, e o Jean-Michel Raoult acha que desapareceu o cabo de ligar a intercomunicação. Já estamos com Doros Lucaídis na classificativa. Este será o primeiro tempo de referência a sério lá na frente. É sério, só, ou seja, depois Lucaídis deverá ser, digo eu, facilmente batido pelos pilotos habituais ou perto disso do IRC. Bruno acaba por fazer 4 pontos no Rally do Corte Inglês nas Canárias, 10 pontos na Córsega e os mesmos 10 pontos em Sanremo, num ano difícil para os pilotos Peugeot em geral. Nos 4 primeiros lugares do campeonato não há nenhum Peugeot. O melhor é o Thierry Neuville, que venceu 2 provas esta temporada. Depois veio o Brian Buffet, que começou a época em Monte Carlo, e nessa altura em Monte Carlo cheguei, eu lembro-me perfeitamente que falámos nisso aqui, até com o João Carlos Costa, que também esteve a comentar essa prova. Chegámos a comentar que podia não ser um ano tão demolidor assim para a Skoda, com uma entrada muito boa do Brian Buffet no Monte Carlo, mas recordamos que foi a Skoda que errou, acabou por errar também no Monte Carlo. Sim, nós na altura falámos disso, portanto o domínio do Anina estava a ser muito grande no Rally de Monte Carlo, mas depois fruto de uma má escolha de pneus, uma desastrosa escolha de pneus, digamos assim, perderam completamente as hipóteses de vencer a prova, mas logo aí mostraram que estavam com uma competitividade surpreendente, ainda para mais o Anina, que na altura ainda todas as pessoas achavam que não era um piloto suficientemente rápido no asfalto, e chegar ali àqueles troços e lutar com os pilotos, andar à frente claramente de pilotos locais que conheciam muito bem a prova, como o Sarrazin, como o Buffet, que mora ali.
portanto logo aí foi um alerta de que a Skoda poderia fazer muitos estragos este ano. Felizmente venceu o Peugeot, mas o Rally de Monte Carlo é um rally completamente diferente de tudo, e às vezes mais importante do que o carro é realmente os pneus que vão montados. Vale a experiência ir fazer o Monte Carlo, mesmo que não seja às vezes num carro para ganhar? Vale a experiência. É difícil, é arrepiante em determinados momentos, assustador. Posso dizer que se apanham bastantes sustos com aquelas placas de gelo que são completamente invisíveis, e que se nós não tivermos um bom batedor, não há a mínima hipótese de não sair de estrada. Portanto, mas é uma experiência que fica para toda a vida, e foi sem dúvida a minha participação no primeiro ano em conseguir resistir a tudo e acabarmos num 7º lugar. Vai certamente ficar para a história, porque foi de facto um rally muito bom. Depois, no regresso ao Monte Carlo, Bruno, o acidente deste ano fica como o ponto baixo da temporada, talvez? Fica como o ponto baixo da temporada, porque nós tínhamos tido um acidente, como toda a gente se lembra, bastante grande na Madeira. Depois fizemos só uma prova, e depois na prova seguinte acabámos por ter um acidente ainda mais violento. Ou seja, foi mal abrir o campeonato assim, porque perdemos um bocadinho a confiança, e isso prejudicou-me na prestação, essencialmente no Rally das Canárias e também um bocadinho no início do Rally da Córsega. Mas depois demos a volta por cima, e infelizmente foram outro tipo de problemas que nos causaram os abandonos. Era melhor que esses problemas tivessem acontecido quando não estávamos também a 100% do nível de confiança, do que nas provas em que realmente estávamos muito bem, e ele está por excelentes lugares, como no pódio. Portanto, foi uma pena ter começado assim, mas os rallies são o que são, temos que aceitar. E lá está, se tivéssemos a oportunidade de fazer mais rallies, certamente que se eu tivesse a oportunidade de ter tido um acidente e na semana a seguir estar a fazer outro rally, as coisas passam mais rápido, como estávamos a falar aqui, relativamente, por exemplo, ao Mikkelsen, que começou muito mal o ano também, bateu, posso recordar, na 3ª curva do Rally de Monte Carlo. Exatamente. Depois, por exemplo, em Ypres, passado 1,5 km, desiste também por um acidente no primeiro troço. Mas são pilotos que facilmente retornam ao ritmo, porque no fim de semana a seguir estão a fazer outras provas, e portanto estão sempre dentro de um carro de corridas, e isso é que é importante. E aliás, Mikkelsen tem esta temporada alguns exemplos até um bocadinho inversos a esse, em que faz tudo bem durante o rally, e depois, mesmo no fim, quando parece que tem a vitória ao alcance, compromete até o que podia ter sido um 2º lugar e um resultado até confortável. Sim, porque ele não Hungria, embora estivesse primeiro, mas a ser pressionado pelo Kopecky. O que é certo é que ele cometeu um erro que na altura não parecia necessário, porque ele ia a partir do Rally da Hungria. Ninguém acreditou que o Mikkelsen podia ser campeão este ano, mas o que é certo é que eu acho que nem ele, talvez nem ele, mas o que é certo é que com este sistema de pontuação realmente o campeonato mudou de um momento para o outro. Patrick Sandel, aqui navegado por Staffan Parmander, que é um copiloto com muita experiência de rallies internacionais e de campeonato mundial. E parecia que a estrada ia pela esquerda e que estava um carro mal colocado, mas felizmente as notas estão certas, e isto leva-me a outro tema, Bruno. Engana bastante. Leva-me a outro tema. Ouvimos muitas vezes, entretanto, também é importante dizer aqui que o Charles Lambos Timoteo não termina o Golden Stage, parou alguns na classificativa com problemas mecânicos. O Laszlo Vizina agora sim termina, e mesmo assim não faz melhor do que um carro de 2 rodas motrizes, e que o francês Jean-Michel Raoult e o Laurent Magat, que estão ali na posição, naquela espécie de pódio improvisado, à espera de ver quando é que é a hora deles saírem dali. Mas isto leva-me a um tema. Entretanto, vamos só ouvir a entrevista a Laszlo Vizina. Yes, we have a little problem. Road out. The road is very hard. Very, very hard. Ok, thank you. Uma classificativa difícil, diz Laszlo Vizina, e tiveram um pequeno problema, que foi uma saída que todos nós vimos através da imagem de bordo do carro. Mas isto leva-me à pergunta que ia fazer, Bruno. Muitas vezes ouvimos pilotos e navegadores queixarem-se que 2 passagens por classificativa é insuficiente para tirar notas como deve ser, e que as primeiras passagens são usadas normalmente, ou geralmente, para emendar notas para as segundas passagens. Sim, e daí o grande trabalho que nós temos vindo a fazer no nível da mudança de notas. Portanto, quando apenas há reconhecimentos limitados em rallies completamente desconhecidos, as notas têm que ser o mais objetivas possível. E nesse aspecto, tanto eu como outros pilotos temos trabalhado bastante no desenvolvimento das notas. Um dos segredos este ano da evolução do Neville foi exatamente esse, porque ele, o ano passado, ao fazer 2 campeonatos, ele fazia o Júnior WRC e fazia o IRC,
ele conseguiu-se aperceber do que é que lhe faltava a nível de notas para andar mais na frente, e a partir do momento em que conseguiu acertar com as notas certas, o andamento dele foi totalmente diferente. Eu posso lembrar que no ano passado nós andávamos a discutir normalmente os rallies um com o outro e eu muitas vezes andava na frente dele, e o que é certo é que ele depois deste ano conseguiu dar um salto em frente, fruto desse trabalho. E eu penso que nós também estamos num caminho muito bom. Provámos isso agora em Sanremo, fizemos uma excelente prova apenas na segunda vez que usávamos as notas alteradas, e sem dúvida que estou confiante que o caminho a seguir é esse, mas lá está, só fruto de estar num campeonato como este e precisar de andar cada vez mais e mais e mais, é que nós nos apercebemos do que é que nos faz falta para chegar ao topo. E apercebemos também do detalhe a que chega a preparação das provas. Vamos só ouvir o Nikos Thomas. Generally, I couldn't find any rhythm in the stage. Hopefully, I did a good time. And we'll see you on the next run. Okay, thank you. Nikos Thomas também a dizer que é uma classificativa muito escorregadia e a queixar-se que não conseguiu encontrar um ritmo certo, mas que esperava ainda assim ter feito um bom tempo. Foi pelo menos 1 minuto mais rápido do que Jean-Michel Raoult. Mas ainda a propósito das notas, Bruno, só para ver ao nível de detalhe a que pode chegar a preparação de uma prova e a influência que pode ter no resultado de uma prova, e sem querer desvendar nenhum segredo, estamos a falar de uma alteração de notas que simplifica claramente ditar e compreender as notas? Não, essencialmente as nossas notas que usávamos tinham a ver com o ritmo a que fazíamos tantas curvas, digamos assim. Mas isso era necessário fazer mais passagens nos conhecimentos e também ter algum conhecimento já dos próprios troços. É algo que nós em Portugal não nos apercebemos, porque de um ano para o outro acabam por ser as especiais muito parecidas e portanto temos sempre algum conhecimento, e depois quando vamos fazer provas que nunca sabemos onde é que estamos, de facto isso impedia que diversas vezes algumas curvas que estariam a fundo havia sempre aquela necessidade de levantar um bocadinho o pé e depois décimas, mais décimas, mais décimas, ao fim de troços de 30 km são muitos segundos, e portanto há que arranjar um sistema que seja o mais objetivo possível para descrever uma curva, e a melhor forma de o fazer é a nível do próprio ângulo da curva, o próprio desenho da curva, e depois a partir daí, consoante lá chegamos e com a velocidade a que vamos, o piloto na altura tem que decidir o que fazer. Mas foi uma grande aprendizagem que de facto tivemos que fazer, porque o conhecimento do terreno era muito menor. Só para quem não está muito habituado a esta questão dos rallies, o copiloto, para simplificar, o copiloto tem que indicar ao seu piloto distância para a curva, grau de dificuldade ou de desenho da curva e referências que não sejam imediatamente visuais, como por exemplo cortar, não cortar, pedra no interior, etc. Sim, no fundo os copilotos têm que dizer praticamente tudo. Nós vamos a conduzir completamente às cegas, no máximo que podemos, e temos que confiar a 100% naquilo que é dito. Portanto, cada piloto tem suas notas, não há um sistema universal de notas. As notas que podem ser boas para mim podem ser maus para outro piloto. Isso não quer dizer que as minhas sejam boas ou que sejam más e vice-versa. Ou que sejam melhores ou piores. Exatamente. Portanto, cada piloto tem que desenvolver o seu sistema e usar aquilo com que se sente bem, mas muita informação por vezes pode ser prejudicial, porque pode atrasar o copiloto ou até pode atrasar-nos a nós próprios na compreensão das mesmas. Mas também as notas simples demais muitas vezes não têm toda a informação necessária para podermos fazer tudo corretamente. E agora o Doro Zucaidi chega à final da classificativa sendo mais lento do que Nikos Thomas, sendo 36.1 mais lento do que Nikos Thomas. Também para perceberem que o facto de guiar um S2000 não qualifica imediatamente um piloto a ser mais rápido do que um piloto com carro Grupo N. Caso contrário, Matias Cala seria um dos pilotos da frente sempre. E Loucaidis faz então agora para já o segundo tempo e o Nikos Thomas vai permanecer naquela posição. Vamos ouvir o piloto cipriota, ou ouvimos, ainda vamos. It was very slippery for me, extremely slippery. The car was very nervous, very unbalanced. Muito complicado para o piloto cipriota, a dizer que o carro estava muito desequilibrado e portanto nada satisfeito com o seu tempo neste Golden State, nesta primeira passagem do Golden State. Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul, falávamos dele há pouco, também alterou o sistema de notas e um toque com a traseira do lado esquerdo.
Já há pouco o Carlos Cruda tinha ficado ali perigosamente perto daquele pequeno talude no exterior da curva. Um toque com maior violência pode provocar ali um dano na suspensão atrás do lado esquerdo. Sim, a suspensão ou até o pneu, da forma como o toque foi dado, até pode descolar o pneu da jante e acabar por ter um furo. Felizmente parece que não foi o caso. Mas hoje eu penso que vão ser vistos alguns excessos por parte dos pilotos, porque de facto aqui estamos à procura de ser mesmo mais rápido e ganhar algum dinheiro com isso. Não há aqui a questão dos pontos. Não há contas, e portanto eu penso que todos os pilotos vão andar no máximo para tentar vencer. Patrick Sandel também no final, agora é totalmente expectável que faça um grande tempo em comparação aos que existem, cá está 42,3 segundos mais rápido do que Nico Stommel. O Patrick Sandel, curiosamente, apanhou uma grande surpresa ao chegar ao IRC. Era um piloto que estava habituado a dominar os campeonatos onde participava. E ele estava convencido que ia chegar e andar na frente de imediato. A nível de PWRC, ele sempre foi um piloto para ganhar. O próprio SWRC dominava as provas. E o que é certo é que até agora, às últimas provas, o melhor resultado que ele tinha tido tinha sido um 9º ou um 10º lugar. Um piloto que era visto como um piloto realmente topo. E ele de facto, eu tive algumas conversas com ele de facto diz que era inacreditável a velocidade e o ritmo a que estava a viver as provas do IRC. Nós próprios, por exemplo, na Córsega fomos um bocadinho criticados porque algumas pessoas achavam que tínhamos a obrigação de fazer melhor, embora tínhamos ficado em 5º, mas o Patrick Sandel, que era visto como um piloto de referência, tinha ganho provas do Campeonato do Mundo, ficou 5 minutos atrás de nós. E temos outra referência, chama-se Tony Gardemeister, e andou com um Skoda. Primeiro não se habituou ao grande ponto, à bar, queixava-se que era do carro, mudou de carro, e o Skoda Fábio, pelos vistos, também não anda como ele quer, e estamos a falar de Tony Gardemeister, um piloto com pódios no Mundial. Exato, e foi um piloto, muitos anos, piloto oficial da Skoda no Campeonato do Mundo. Pronto, ele a nível de carro, eu penso que ele não terá um carro como estes carros oficiais. Também usa outra marca de pneus que possivelmente não será tão competitiva. Não sei se a diferença é explicar, toda a diferença se pode explicar por isso, mas o que é certo é que eu prefiro dar até o exemplo do Patrick Sandel, porque ele dominou muitos campeonatos. E o que é certo é que quando chegou ao IRC não conseguiu andar nem de perto nem de longe nos lugares que fazia noutros sítios, e isto é mais uma vez a prova de que o ritmo aqui neste campeonato é muito superior a outros, e daí a minha vontade de no futuro, e se conseguir montar um projeto, voltar a estar presente no IRC. E o tempo até esse novo projeto, não temos muito tempo. Não existe muito tempo até lá. Sim, se calhar vai ser um bocadinho contra-relógio. Não existe, é um contra-relógio muito grande, porque não existe tempo, não existe muitas condições financeiras no país e nas empresas para montar um projeto desta envergadura. Eu estou perfeitamente consciente disso, mas também nada me vai tirar as forças e a vontade de querer estar neste campeonato. Portanto, enquanto for possível, eu vou dar tudo por tudo para conseguir montar este projeto. E como digo, a minha primeira opção será sempre o IRC. Depois, por um motivo ou por outro, se eu não conseguir reunir as condições mínimas que acho necessárias para estar presente no IRC, poderei fazer outros campeonatos, mas para já a minha grande ambição era voltar a fazer este. Stefan Parmander, sim, está na imagem, ao lado de Patrick Sandel. Vê agora chegar Carl Cruda, que faz 6 segundos.1 mais lento do que o piloto sueco. Tal rapaz de 19 anos que vai ter que estudar no próximo ano e também ainda não sabe se vai conseguir fazer muitas provas ou não. A mim parece-me um bocadinho está já a lançar a questão para ver se consegue reunir apoios importantes e então adiar as suas aspirações académicas. Eu tive a oportunidade de falar com ele. O apoio que ele tem é o pai, é a empresa que o patrocina. É uma empresa de leite. Eles estão a desenvolver um leite com outras características. Eu na altura nem percebi muito bem que tipo de leite é que era, e daí a decoração do carro dele ser uma vaca. Se repararmos bem, é uma vaca, e portanto é uma empresa familiar, e eu penso que o problema dele não é exatamente o mesmo que eu tenho neste momento. Portanto, o problema dele não será orçamento, porque ele faz os dois campeonatos, faz o Campeonato do Mundo e faz o IRC, está sempre a correr. Se calhar o problema dele é exatamente falta de tempo para fazer as duas coisas.
Ora bem, isto não há como ter informação de insider. O ambiente, genericamente, dentro do IRC, entre pilotos e entre equipas, é muito cordial e é até divertido. É muito bom de facto, e nos rallies em geral o ambiente é bom. Como não há aquela competição direta dentro de pista, como na velocidade, em que há toques e as pessoas acabam por se chatear, normalmente nos rallies o ambiente é bastante saudável, seja em Portugal, seja no estrangeiro, portanto, e o IRC nesse aspecto não é exceção. Aqui está Jan Kopecky, navegado este fim de semana por Pavel Dressler, por impossibilidade de saúde, por motivos de saúde. O Petr Stary não pôde estar presente nesta prova. Ontem estava compreensivelmente até zangado Jan Kopecky pelo facto de ter perdido o título por 1,5 ponto em função destas pontuações de multiplicar nas duas últimas provas. Estive aqui há pouco a fazer contas com o Bruno, se as pontuações tivessem sido mantidas como é normal, portanto com 25 pontos para o vencedor e 18 pontos para o segundo classificado, Jan Kopecky teria ganho o campeonato com 134 pontos contra 124 do Andreas Mikkelsen. A diferença que fez estas duas vitórias e a multiplicar por 1,5 e a multiplicar por 2 nas duas últimas provas. Sim, no fundo este ano tínhamos 11 rallies, mas com 12 pontuações e meia. E portanto, mesmo para a nossa classificação, nós apenas participámos em 7 rallies, portanto tínhamos hipótese de fazer 7 pontuações em 12 e meia. Fizemos mais ou menos, foi um pouco mais de metade do campeonato, digamos assim. Thierry Neuville chega ao final, 13.09.7, 23.6 mais rápido que Patrick Sandel, que arruma a trouxa e vai embora. Vamos ouvir o jovem piloto belga. Thierry, congratulations, you make the best time for the moment, 23 seconds from Sandel. So how do you feel on the stage? Yeah, my pace notes was a little bit too optimist, but okay. The car worked good, we had some big moments, but we tried to do better the next one. Ok, thank you. Teve notas otimistas, Bruno. Quer dizer que achava que podia passar um ritmo mais rápido do que na verdade por vezes há curvas que nós nos reconhecimentos pensamos que são a fundo e colocamos as notas que são a fundo e depois chegamos tão depressa com o carro de corridas, que estes carros já andam de facto tão depressa que nós nem nos reconhecimentos pensamos que podemos chegar lá tão depressa e apanham-se alguns sustos, como eu disse. Hoje certamente todos os pilotos vão andar no máximo e a fundo, e como disse aqui o Thierry Neuville, teve alguns grandes momentos. Tivemos a percepção e sabemos onde é que foi. Os outros, por vezes, quem está de fora vê as imagens de helicóptero não se apercebe, mas há uns pequenos calafrios para quem vai dentro do carro. Portanto, é como eu digo, certamente não vai ser o único, e de certeza que ainda vamos aqui poder assistir a boas imagens. Falávamos do trabalho do copiloto, do que é fundamental o trabalho do copiloto, e já agora das características que tem que ter um copiloto, que é se calhar uma característica que faz confusão a muita gente. Primeiro que tudo, não pode enjoar, porque não é fácil ir a ditar notas, sobretudo ir a ditar e às vezes ir a corrigi-las também, porque se fazem emendas durante uma classificativa. Exato, é verdade, tem que ir muito atentos. Os pilotos raramente falam, mas de repente dizem uma palavra, eles estão tão concentrados no discurso que estão a ter, é difícil assimilar e perceber o que é que nós de vez em quando dizemos e ter que alterar e continuar no ritmo certo. É sem dúvida um trabalho bastante complexo. As pessoas pensam que é fácil, mas de facto não é. E é difícil ter bons navegadores, porque de facto o ritmo a que se anda já é bastante grande e é preciso máxima confiança de relação entre piloto e navegador. Mesmo o próprio relacionamento entre as pessoas tem que ser bom, porque passamos tantas horas juntos dentro do carro, principalmente quando é os reconhecimentos, e em momentos de tensão, que é sempre importante que haja boa disposição, e às vezes até é importante irmos nas ligações e falar de outras coisas que nem seja de rally, só para descontrair um bocadinho. Há copilotos que dizem que passam mais tempo com o seu piloto do que com a própria mulher. E agora estamos a bordo do Skoda Fabia Super 2000 de Ioannina. Não estávamos, porque a imagem, entretanto, naquela zona de árvores teve um pequeno freeze. Voltamos à estrada com o Jan Kopecky e Thierry Neuville naquela posição de liderança, à espera de Anninen. Faz 14.5 e portanto é 4.8 mais lento que Thierry Neuville. Fica a faltar o Jan Kopecky para saber se vai ser ou não o belga, com o seu navegador Nicolas Gilles a ficar neste primeiro lugar. Um tempo muito bom do Neuville.
mostra que o trabalho que foi feito para estes 2 últimos rallies, essencialmente a nível de suspensão, deu os seus frutos. A Peugeot decidiu começar a trabalhar com outra marca de amortecedores, neste caso a Boss, para as últimas 2 provas em terra, depois de terem percebido que de facto nos Açores não era de forma alguma possível acompanhar os Skodas. Trabalharam nesse órgão mecânico, conseguiram de facto uma evolução muito grande. Não posso divulgar as diferenças que foram conseguidas, mas posso dizer que com a diferença que foi conseguida de um amortecedor para o outro, nós teríamos ganho muitos troços nos Açores. E de facto o carro ficou muito mais competitivo, como foi visto já no Rally da Escócia, e agora está a ser comprovado também pelos tempos que o Neville está a fazer. E aliás, o Neville, enquanto esteve em prova neste Rally de Chipre, não foram muitas classificativas, mas enquanto esteve em prova e não furou, até estava a andar ao nível de Mikkelsen e dos homens da frente. De novo, Jan Kopecky será o último dos pilotos da frente a completar esta primeira passagem pelo Golden Stage. Ali estava o tempo de referência de Thierry Neuville, 13:09.7. Portanto, faltará agora pouco mais de 1 minuto para Kopecky chegar ao final da classificativa. São 40 mil euros para o vencedor, 150 mil euros a distribuir pelos pilotos melhor classificados neste Golden Stage. Recordo, não conta para nada para qualquer tipo de classificação. Conta apenas para o espetáculo, para o fecho de época e para a conta bancária de quem o vencer. Está aqui o Bruno a chamar-me. Atenção que não está cá o Andreas Mikkelsen, que chegou a ser dado como certo, pelo menos na primeira lista de participação que tinha no Golden Stage. Estava o Andreas Mikkelsen, também estava o Nasser Al-Attiyah e a Freddy Lux, mas esses são compreensivelmente ausentes porque tiveram problemas com os respectivos carros. O Andreas Mikkelsen é que é uma surpresa não estar nesta